Testemunho. Deus vê além da fachada. Lucas 8, verso 17. Lucas 8, verso 17. Diz assim: porque não há nada em secreto que não será manifesto, nem alguma coisa oculta que não se tornará conhecida e venha à luz. Esse verso me preocupa muitas vezes, porque é melhor tratar com Deus agora do que deixar para tratar no último dia, irmãos. Porque nós temos promessa em 1 João 1, capítulo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Isaías capítulo 1 fala que ainda que os nossos pecados sejam como uma carmesim, Ele vai tornar tão alvos como a branca neve. Então, se todo um dia vai às claras, Paulo fala que Ele vai julgar os segredos do coração do homem. Quer saber de uma coisa? Se você for um crente inteligente, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me perdoa o meu pecado, me perdoa, Senhor, porque eu tenho acessado aquele site lá que não condiz com o teu nome, me perdoa porque eu sou maledicente no meu trabalho, me perdoa porque eu estou sendo desonesto, me perdoa porque eu comprei e não estou pagando. Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu quero confessar o meu pecado e quero deixar o meu pecado, porque eu sei que o Senhor está vendo tudo. As máscaras um dia vão cair, irmãos. Aleluia. O da família é bom, né, irmãos? A família trata essas questões, né? Então, em primeiro lugar, irmãos, Deus vê muito além da fachada. E o outro ponto importante, o segundo ponto da nossa reflexão, é que precisamos nos enxergar como realmente somos. Você já ouviu às vezes aquela expressão, pastor Elias, você não se enxerga? Né? Ou a outra assim, pastor, o senhor não tem espelho em casa não? Quem nunca ouviu essas expressões? Eu preciso me enxergar como realmente eu sou. Porque uma vez que eu me enxergo, uma vez que eu entendo as minhas mazelas, as minhas misérias, como pecador que eu sou, como um caco de barro que eu sou, o trabalho, irmãos, da minha restauração, da minha consagração, o meu entendimento do reino de Deus vai ser muito melhor. Você precisa se enxergar, você precisa entender onde é o seu calcanhar de Aquiles, onde são suas fraquezas, onde está te apertando, para você poder tratar, para eu poder tratar. Isaías no capítulo 6, verso 5, quando Isaías teve uma visão de Deus, do reino de Deus, dos anjos, dos serafins, dos querubins, ele caiu em desespero. Ele falou assim: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de homens de lábios impuros. Isso tem uma coisa que eu não consigo entender. Eu sou cristão desde 8 anos de idade, irmãos. Desde 8 anos, 9 anos que eu frequento escola dominical, na igreja Batista do Ibis, ali pastor Teopompo, bispo da Silva. Eu nunca saí de reunir na casa do Senhor. Já fui religioso também, está dentro da igreja, está pior do que quem estava fora, mas sempre reuni. Mas eu não consigo compreender crente que tem um vocabulário chulo, crente que tem um vocabulário desonesto, crente que fica lisonjeando com os lábios, crente que semeia contenda. Quando Isaías viu que ele estava diante da glória de Deus, ele falou: vou morrer, é o meu fim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu faço uma fofoquinha de vez em quando, eu falo sem ter certeza de vez em quando eu saio do sério, eu xingo um palavrão, então eu vou morrer, e junto das pessoas que eu habito, é todo mundo assim também. Meu Deus. Mas Deus percebeu o quê? Ele se enxergou. O anjo foi lá, com a tenaz, pegou a brasa viva, tocou nos lábios dele e purificou a iniquidade dele. Crente se converte, irmãos, é um outro vocabulário. Glória a Deus, é um outro nível de conversa. Crente se converte, agora
falar dele é temperado, é com graça, promove bênção. A gente não pode ser igual aquela figueira, quando você só tem fachada e vai procurar fruto, não tem. As pessoas têm que chegar perto do irmão Reginaldo, perto do pastor Reginaldo, perto do Elias, perto da Thalita, e tem que sair melhor do que quando chegou. Precisa. Do João, do Pedro, do Manuel, seja quem você for, você tem que ter frutos do Espírito Santo. Romanos 7, verso 18, verso 19, o apóstolo Paulo vai falar bem assim: porque em mim não habita bem algum. Se enxerga, na minha carne não habita bem algum. Ele vai prosseguindo, no capítulo 7, verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha o entendimento do maior expoente do Evangelho. Ele tem um entendimento que, olha, se a minha mente se inclinar para o Espírito, eu vou vencer. Mas se minha mente se inclinar para a carne, é morte. Você só vence Satanás, não é na sua força, não é na sua capacidade, não é no seu intelecto, é quando Cristo vive em você, reina em você. Você só é belo, só é bela, quando Cristo tem a primazia na sua vida, irmãos. Nós não temos absolutamente nada de bom. Se pudesse expor os nossos pensamentos nessa tela aqui, na semana que passamos, eu não ia ficar com o cabelo arrepiado, porque eu já não tenho cabelo, irmãos. Mas nós temos que reconhecer isso, irmãos. Tanto é que nós não somos salvos por mérito, nós somos salvos pela graça de Deus, um favor imerecido. Se enxerga, crente. Se enxerga, pregador. Às vezes tem irmão que tem uma pompa tão grande. Nós somos irmãos e irmãs. Somos irmãos e irmãs, cheios dos mesmos defeitos, das mesmas ciumentos. A gente se ira, a gente inveja. A gente precisa se enxergar e permitir que a beleza de Cristo que inunda o seu interior vai transbordar no seu exterior também. Ainda o profeta Isaías, usado por Deus, Isaías 64, verso 6, fala que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Quantos, né, irmãos, aparentaram uma fachada tão bonita, né? Depois a máscara caiu. A nossa justiça não passa de trapo de injustiça. Agora nós somos justificados, inocentados através do sangue precioso de Cristo. Cristo escolheu habitar em vasos de barro, como eu e você. Que coisa maravilhosa, irmãos. Precisamos nos enxergar, irmãos. Deus vê além da fachada. Nós precisamos enxergar a si mesmo. E se você fizer uma introspecção, não vai ter como você discordar do irmão Reginaldo. A gente está falando de família. Eu sempre costumo dizer, toda família tem as suas esquisitices. Não tem casamento perfeito, não tem filho perfeito, não tem igreja perfeita, porque não tem ser humano perfeito na terra, irmãos. Não tem um justo que busque a Deus. Então, nesse ajuntamento, ou na família, ou na igreja, de gente esquisita igual a gente, vai ter contraste, vai ter choque, vai ter muitas vezes disputa, vai ter incompreensão. Mas a gente reconhece que a nossa família precisa de Cristo. A gente reconhece que o nosso Deus é um Deus que nos dá paz, é um Deus que nos dá alegria, é um Deus que a gente precisa mortificar a nossa carne, para que Cristo possa reinar na nossa casa, na nossa igreja, para a gente ser bênção, irmãos, para a gente ser uma agência de salvação, para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso testemunho, ser um cristão cada dia melhor, ser um filho melhor, ser um pai melhor, ser um avô melhor, ser uma esposa melhor. A gente é casa em construção, a gente é uma obra em andamento, ninguém está pronto, irmãos. Talvez alguém aqui está com a casa rebocadinha já, pintadinha, com o telhado certinho. Talvez alguém aqui está com a estrutura, a ferragem exposta, cheia de ferrugem.
Talvez tenha alguém que nem começou ainda, nem saiu da base. Talvez tenha alguém aqui que já está botando a última telha, porque de repente Deus vai chamar essa noite, né? Misericórdia, mas pode ser, irmão. Nós somos do dia do aniversário? Irmã Zeliette viúva? Né? Mas pode acontecer a qualquer momento, irmãos. Você percebe a importância de se enxergar a si mesmo, de buscar conserto com Deus? Porque morre gente que está doente, morre gente que está novo, morre gente que é alto, morre gente que é baixo. E às vezes parece que a gente tem um tempão pela frente, né? Parece que nós vamos viver eternamente só no céu. E nesse plano terrestre aqui, a gente está caminhando para a sepultura, irmãos. É por isso que eu tenho que estar com a minha vida no altar de Deus. Eu tenho que estar todo dia reconhecendo quão pobre eu sou, como eu preciso de Cristo, como eu não tenho que ficar me apegado a coisas materiais aqui nesse mundo, fazendo hora extra igual um maluco, querendo comprar um monte de coisa, querendo comprar 5 carros, você só precisa de um, querendo comprar 400 sapatos, você só tem um par de pernas. Não leva a nada, irmãos. Eu sempre morei ali perto do cemitério de Santinês. Sempre morei ali, meus pais moram ali até hoje. E eu saltava aqueles muros ali para soltar pipa, para jogar bola e tal. E eu observava os funerais. Nunca vi ninguém levar nenhuma bicicleta. A maior preciosidade que a gente tem aqui nessa terra é o ser humano. E hoje a gente não tem tempo mais para conversar. As pessoas não tomam um café direito mais, não se relacionam, não ouvem umas às outras, todo mundo apressado porque não quer ficar para trás, quer ganhar. Não, Deus sabe que você precisa de uma vida digna. Se você confiar nele, se você buscar ele em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu penso, não sou médico, e a razão de muitas pessoas estarem adoecendo hoje é justamente essa correria desenfreada. Eu estou na correria, e eu não corro igual o mundo corre, não, irmãos. Eu tomo meu café devagarzinho, eu boto musiquinha para os passarinhos, eu tenho meu dia de fazer minha corrida, eu tenho minha hora de ler a Bíblia. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Hoje está fora de compasso. O ser humano está desgovernado e às vezes parece como um cão correndo atrás da própria cauda. A gente está copiando o mundo ao invés do mundo copiar a gente. Hoje o crente que frequenta a escola dominical e vem no culto à noite já é um crente fora de série. Tem igreja que já não quer mais ser escola dominical de manhã, para dar uma condição melhor do irmão, da irmã, descansar. Né? É incrível, irmãos. Hoje tem King James, tem Bíblia do adolescente, Bíblia do soldado, Bíblia da mulher, Bíblia rosa, Bíblia preta. Aí se você fizer, dificilmente 10% da igreja lê 2 capítulos da Bíblia por dia. Não lê, irmãos. Mas maratona série, mas assiste 3, 4 horas de futebol, faz um monte de coisa que não edifica em nada. Perdeu o prazer de meditar na lei do Senhor. Eu gosto do humor, irmãos. Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada. Porque o humor, ele deixa o fardo mais leve. O homem sério não quer dizer que o homem seja carrancudo, igual aquele irmão do filho pródigo. E servir a Deus com a cara fechada. Mas ter bom humor não tem nada a ver com não ser sério. O crente tem que ser sério. Gostei do que o irmão falou hoje, quando ele falava da compra da casa ali. Crente tem que comprar e tem que pagar. Antigamente, se você chegasse na mercearia e você falasse que você era evangélico, o cara te vendia a mercearia toda. Hoje tem que pedir CPF, tem que pedir testemunha, tem que pedir tudo. Porque nós estamos igual os católicos, irmãos, antigamente. O cara não era católico. Ficava um ano sem ir na missa e falava que era católico. E tem católico que está dando um banho crente aí, ó, disparado, tá, irmãos? Não adianta querer descer a lenha nos católicos, não, a gente tem que olhar pra gente. Então o católico era assim, ele não ia na missa e falava que ele era católico. Ele não ia no convento, ele não celebrava a primeira comunhão, não ia no catecismo. E hoje tem muito evangélico que é assim. Eu reúno lá na igreja
da Assembleia de Deus, do pastor Elias, do pastor Reginaldo. Mas tem 5 meses que eu venho aqui. Eu sou evangélico. É igual outro dia, eu ouvi no portal UOL ali, né? E uma determinada cantora de muita fama no país, ela arrastou uma multidão. E ela cantou desde as músicas seculares, que ela é compositora, e até o gospel. Ela dá uma equilibrada. Irmãos, a cruz ela é radical, irmãos. Aleluia. O apóstolo Paulo fala assim: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Não tem como estar meio morto, mais ou menos morto. Se você está morto para o mundo, você está morto para o mundo. Hoje há uma gama de crentes, irmãos, que ficam aí cocheando entre 2 caminhos. Se tiver um louvor animado, ele salta e pula. Mas se tiver um forró em determinado lugar, ele dança também. Se é para celebrar a ceia, ele celebra a ceia. Mas se é para tomar um vinhozinho social em determinado lugar, ele toma também. Eu passei a maior vergonha da minha vida uma vez em Afonso Cláudio. Eu nem na minha igreja, eu fico tão à vontade como estou à vontade aqui. Então, uma vez eu fui jogar bola lá em Afonso Cláudio, né? Era metido a jogador e tal, um frio danado. E a gente foi fazer um aquecimento lá, né? Aquela coisa de jogador, né? Quem já foi jogador aqui sabe, né? Aí eu estou aquecendo e tinha um funk muito conhecido na época. Aí eu dei um vacilo ali, irmãos, e estou me aquecendo ali e cantando o bendito do funk, maldito do funk. Camarada, rapaz, é vivo ainda. Ele falou assim: Reginaldo, crente sem vergonhas. Eu amava jogar bola, mas a minha vontade era cavar um buraco lá em Afonso Cláudio e sair aqui do Lagoa. Porque eu envergonhei o nome de Cristo na frente de todo mundo. E o diabo faz isso. O diabo faz isso. Tem pessoas que tomam até um susto quando você fala que você é crente. Nós temos que ter o DNA de Cristo. Em Antioquia, os cristãos, os discípulos chamaram de cristãos porque eles eram semelhantes a Cristo, pequenos cristos. Eles seguiam a pisada do mestre. Então, para nos recordarmos Deus vê além da fachada, precisamos nos enxergar a nós mesmos. E só tem uma saída, irmãos. O nosso caso não é anador, multigripe, yoga, fisioterapia. Nosso caso é aquele caso extremo, para o crente resolver, para a gente retomar a nossa caminhada, voltar ao rumo certo, voltar a caminhar como os antigos caminhavam. Não que eles eram perfeitos, mas eram bem melhores que a gente. Nós precisamos de uma mudança radical, precisamos de um transplante de coração. E funciona, tá? Meu pai está com 79 anos, ele trocou a válvula do coração. O camarada parecia que ia capengar um pouquinho, ia ficar fraco e tal. Ele vai fazer 80 já e está mais forte ainda depois que ele deu uma acertada no coração dele. Talvez a sua vida espiritual você está caminhando meio capenga, meio morno, meio borocochô, sem brilho, sem potência. Será que não está na hora de você fazer um transplante, não? Mudar, receber um novo coração da parte de Cristo, não? Tirar esse coração carnal, esse coração do pecado, esse coração duvidoso, esse coração vai e não vai. Eu nasci na maternidade de Vila Velha. Tem um registro do cartório Leandro do meu nascimento. Mas para a honra e glória do Senhor, um dia também eu nasci do alto. Eu nasci de cima. Quando lá em João 3, Jesus fala com Nicodemos, né? Nicodemos chega cheio de oratória, né? De noite, ainda escondido, tinha vergonha, né, de procurar Jesus. Quem é que nunca teve vergonha de ser crente, né? Uma vez ou outra, né? Aí Nicodemos chega, se esquivando. Olha, o Senhor é enviado de Deus, que ninguém pode fazer esses sinais se não for Deus te enviando, lisonjeando. Jesus nem deu atenção. Nicodemos,
necessário é nascer de novo. Mexeu com Nicodemos. Mas eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Nicodemos, você vai nascer do alto. Você vai nascer do Espírito. Quem já nasceu de novo sabe que nasceu de novo. Quem já nasceu de novo sabe que nasceu de novo. E quem não nasceu sabe que precisa nascer de novo. É gostoso, irmãos. É sobrenatural. É uma paz que excede o entendimento. É viver em paz mesmo em lutas e guerras. É estar na contramão do sistema. É não ser farinha do mesmo saco, irmãos. O carnaval é uma fachada. A alegria que o mundo oferece é uma fachada. Essa promiscuidade aí, esse sexo deturbado é uma fachada. Bom mesmo esse crente. E crente que lê a Bíblia, crente que leva a sério, crente que se esforça para dar um bom testemunho. Mas tem que nascer de novo, irmãos. Tem que ter registro no céu. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, Pedro fala: nos gerou novamente para uma esperança viva, para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos gerou de novo uma esperança viva, não uma esperança morta, uma esperança efêmera, uma esperança rasa, uma esperança com solidez. Eu aguardo novos céus e nova terra. Eu aguardo o dia que esse corpo corruptível, que vai se corrompendo pela ação do tempo, eu vou receber agora um tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas um tabernáculo feito dos céus. Essa é a nossa esperança, igreja. Tito, capítulo 3, verso 4, verso 5, fala que Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação. Ele nos lavou, irmão. O pecado nos dá aquele sentimento de sujeira, né? A gente não tem comunhão com Deus, a gente não tem comunhão com o irmão, a gente perde o brilho. É muito ruim ficar sem. Eu gosto muito de conversar, de me comunicar, mas eu já tive depressão profunda na minha vida, irmãos. E eu perdi o brilho, eu perdi a alegria. Hoje as pessoas gostam de conversar comigo, gostam de estar perto de mim, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida. Mas quando eu estava na depressão, numa religiosidade vazia, numa religião fútil, sem levar a sério as coisas de Deus, eu era inconstante. Um dia estava bem, um dia estava mal, um dia estava bem, um dia estava mal. A coisa que eu mais buscava na minha vida é ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Quando você está na depressão, quando você está na angústia, na tristeza, você pensa assim: quando é que isso vai acabar? E coisas simples que você fazia, você não consegue fazer. Mas eu aprendi uma coisa: crente tem que ter disciplina. Porque a gente tem disciplina para trabalhar, a gente tem disciplina para ir para a faculdade, a gente tem disciplina para trabalhar mesmo quando está chovendo, a gente tem disciplina para aguentar o patrão, a gente tem disciplina para um monte de coisa, para aprender um novo idioma, para fazer inglês. Agora, quando se diz respeito à igreja, nos falta disciplina. O que é disciplina? É fazer o certo mesmo quando não está com vontade. É fazer o que tem que ser feito, mesmo se você não tiver o corpo arrepiado. Então eu nunca deixei de ir à igreja, mesmo sem vontade. Mas tinha sempre um momento que um aperto de mão me cativava. Tinha um momento que um hino me tocava. Tinha um momento que a palavra me restaurava. E eu ia lá e vou caminhar de novo. Então, quem sabe eu posso estar falando com alguém que está nessa situação. Já fez coisas grandiosas no reino de Deus. Mas se você está vivo, agora eu vou parafrasear o sábio Salomão: melhor um cão vivo do que um leão morto. Você pode estar me capenga aí, não dá aquele leãozão fortão não, né? Mas se você der lugar a Cristo, meu irmão, isso vai fazer você, como Ageu diz, né? A glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Tiago 1, verso 8: de sua própria vontade gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Você nasce de novo pela palavra. Ama as escrituras sagradas, lê um capítulo por dia, anota com a canetinha ali, lê um outro de tarde, não deixa de ler a Bíblia não. Você não toma café todo dia? Não almoça todo dia? Eu não fico sem comer não, irmãos. Tenho dificuldade até de fazer jejum, eu como bem. Mas eu leio a Bíblia todo dia. Eu leio
leio no celular, eu leio no papel, eu boto um áudio para me ouvir, porque eu me conheço, irmãos. Eu tenho que saturar o meu coração, eu tenho que encher a minha mente de Cristo. Eu não posso dar espaço, porque eu não quero ser triste de novo. Eu não quero ser um crente meia boca de novo. Então eu não quero. Não deixe lugar ao diabo. Efésios 4:27. Pequenininho, né? Mas faz uma diferença, né? Não deixe lugar ao diabo. O diabo é igual aquele atacante habilidoso aí que gosta de futebol, né? Tem que ter um na marcação, um na sobra, um para antecipar. Não dá espaço para Satanás. Porque uma conversa que Eva teve com Satanás, olha a tragédia que nós somos. Um vacilozinho que Adão deu para Satanás, olha a tragédia que nós somos. Você não pode menosprezar alguém que tem mil anos na experiência de derrubar os outros. Acho que Satanás, repreendo em nome de Jesus, está debaixo do meu pé. Não tem vida com Deus. Você acha que Satanás tem medo de você gritar com ele? Agora, quando o crente leva a sério as coisas de Deus, irmãos, como nós lemos aqui hoje, nós não somos vencedores, não. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para nós concluirmos, irmãos, com uma pré-conclusão, Ezequiel 36:25-28 fala que ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar o coração de carne. Ele vai colocar dentro de nós um novo espírito, e a gente vai ter prazer nas coisas de Deus. O caso é sério, exige uma solução radical, e Deus tem a cura, e Deus resolve a questão. Ele arranca o coração de carne e bota um coração novo. Ele tira o espírito mundano e coloca o Espírito Santo de Deus nele. Agora, para nós concluirmos, irmãos, Hebreus, no capítulo 4, verso 12, verso 13. Para não ficar tão fácil assim, né, irmãos? Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Você acha? Toda essa bênção que Deus nos concedeu, um céu azul lindo igual fez hoje, água para beber, vestuário, família, intelecto, perna, olhos, ouvido, uma forma singular. Existem 8 bilhões de habitantes na terra, ninguém é igual a você. O sangue derramado na cruz do Calvário pela sua vida e pela minha vida, o Espírito Santo, o sangue de homens e mulheres que deram a vida para fazer esse livro aqui, para construir uma história. Você acha que a gente não vai prestar conta para Deus, não? A gente está parando onde que é o início. Entrego minha vida para Jesus e para ali. Um dia, Deus vai falar: Edinaldo, e aí? Você viveu 120 anos nessa terra, né? Te dei 120 anos para você viver aqui, olha o profetizando. E aí, o que você fez com o seu tempo? Você vai morrer hoje. O que você fez em relação à sua esposa? Vai para o seu matrimônio, Edinaldo. Qual o exemplo que você deu para o seu vizinho? Edinaldo, seus filhos, Edinaldo, você deu testemunho para eles, você orou por eles? E o dinheiro que chegou na sua mão, Edinaldo, você gastou com o que, Edinaldo? E a igreja que você reunia, você foi útil lá? Você foi ferramenta de Deus lá? Não tem prestação de conta em tudo quanto é lugar, irmãos? O que Deus, que é o maior investidor que existe, nós não haveremos de prestar conta para Ele? Aleluia. Eu tinha medo de morrer, irmãos. Como eu disse, eu morava perto do cemitério, tinha os pinheiros assim, né? Aí eu via jogando terra na caixão assim, né? De madrugada, sonhava, ficava frio na espinha. E quando tinha aquelas pregações assim: eu não sei onde você mora, eu não sei o seu nome, mas um dia você vai morrer. Aquilo ali, vocês acreditam que o medo passou? Não é que eu a desejo, mas hoje, irmãos, eu entendo que eu vou viver um patamar infinitamente superior. Aquilo que olhos jamais viram, aquilo que jamais penetrou na mente, no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para a gente.
Eu não quero viver 120 anos aqui, é muito pouco. Eu quero viver a eternidade com Deus. Eu quero rever meus irmãos que já partiram. Eu quero poder tirar minhas dúvidas com Paulo. Eu quero conversar com Salomão. Eu quero me alegrar na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo para a eternidade. Prestaremos conta. Eu não prego um evangelho de facilidade, porque não é fácil. Crente é dureza. Não existe esse evangelho de prosperidade. Tem vezes que Deus não cura, vê se vai morrer mesmo. Tem vezes que você vai viver com salário, você não, é aquele salário apertadinho ali, você vai aprender a viver com ele mesmo. Talvez você não vai ter viagem nenhuma para Israel. Talvez você não vai andar sobre as águas, mas na sua simplicidade você vai ganhar almas para Cristo. Mas eu encontrei Jesus Cristo, irmãos. Jesus é real. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse instante. Um dia eu confessei Jesus publicamente. Isso mudou minha vida. Eu me achava um inútil, incapaz. E hoje eu me sinto o homem mais feliz da terra. Não por mérito meu, porque eu sei quem eu sou, mas porque Cristo me ama e Cristo te ama. Então, se você entrou aqui nessa noite e ouviu essa palavra, ouviu os louvores, ouviu essa reunião acontecendo coisas grandiosas aqui, e Deus tocou em você, você sabe que Deus falou com você, você queria entregar a sua vida para Jesus essa noite, levanta a sua mão, eu gostaria de orar por você. Há alguém que ainda não decidiu por Cristo? Eu não vou insistir não, irmãos, porque isso é uma decisão pessoal, intransferível, e não dá para baratear a fé, não dá para baratear a graça. Há alguém que gostaria de entregar a sua vida para Cristo essa noite? Gostaria de orar por você. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos estar